Bom dia, meu amigo e minha amiga, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre você. Hoje é terça-feira, que o Senhor Jesus acompanhe os seus passos nesse dia, que o amor do Senhor renove o seu coração. Que Deus abençoe seu trabalho, seu descanso, sua casa, sua saúde. Que Jesus esteja aí contigo em cada decisão, em cada caminho que você vai tomar. Hoje nós vamos meditar em duas parábolas que estão na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós temos no versículo 32 em diante a parábola da figueira e depois nós temos a parábola do pai de família. São duas parábolas que Jesus nos traz falando a respeito do que vai acontecer no futuro. Se nós lermos o capítulo 24 de Mateus, nós vamos ver que Jesus está falando a respeito de coisas que vão acontecer, comparado com a época que ele estava, ele vai falar de coisas que vão acontecer. As pessoas dizem, olha como esse templo é lindo, olha como esse templo é grande. E Jesus traz um sermão então profético aos seus discípulos. E ele fala que um dia aquele templo em Jerusalém seria destruído. E a cidade seria assolada. E depois ele começa a falar de que aquilo é apenas o princípio das dores. Mas viria depois disso outras coisas e outros sinais. Até que um dia aconteceria a vinda do Filho do Homem, ou seja, a volta dele mesmo para o seu reinado glorioso no final dos tempos, o dia do juízo final. Então, Jesus ele traz aqui uma narrativa, no capítulo 24, profética, falando sobre coisas que iriam acontecer. A destruição do templo e a destruição de Jerusalém, isso já aconteceu. Porque aconteceu 30 e poucos anos depois que Jesus morreu na cruz. Então, 30 e poucos anos depois que ele estava ali, aquilo aconteceu. Mas a segunda parte, que é o dia da sua vinda e o dia do juízo final, esse ainda vai acontecer. E estas parábolas que nós vamos ler, elas estão no contexto desta explicação de Jesus. E falando conosco, aos nossos corações por essas parábolas, sobre a preparação e sobre a vigilância. Diz assim, versículo 32 em diante: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E aqui ele está falando a respeito da destruição do templo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, agora ele está falando a respeito da sua vinda, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, e um será levado, e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada.
Aqui ele está falando a respeito daquele momento em que, né, a igreja é arrebatada, é levada para o encontro com Jesus, né? As pessoas vão estar vivendo juntas e um vai ser levado e o outro vai ficar. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. E aqui vem a segunda parábola. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Olha, para nós iniciarmos o ano, esse texto ele é muito, muito bom. Estamos iniciando um novo ano e nós traçamos tantos planos, nós traçamos tantas ideias, nós levamos tantas coisas em consideração, mas Jesus diz para nós: olhem os sinais dos tempos e vivam preparados para o dia da minha vinda. Vivam preparados, porque eu vou voltar, o Filho do Homem vai chegar. O Filho do Homem é Ele mesmo. É a sua segunda vinda, quando Ele virá para julgar as nações, quando Ele virá para trazer o dia do juízo. Quando então será chamado o fim dos tempos e finalmente Deus estabelecerá o seu reino. Por isso nós oramos na oração do Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso vai se cumprir completamente no dia do Senhor Jesus. Neste dia, Ele não virá humilde numa manjedoura, mas Ele virá com o exército, né, dos céus. Ele virá em glória, em majestade, para reger as nações. E aqui então a primeira parábola é a parábola da figueira, onde Jesus diz: olha, quando vocês veem a figueira criando ramos, renovando folhas brotando, vocês sabem que o verão está chegando. Então, nós muitas vezes olhamos para a natureza e pelos sinais da natureza nós sabemos que algo está acontecendo, né? Por exemplo, as folhas começam a cair das árvores, né? De algumas árvores a gente sabe que é outono e que está chegando o inverno. Quando as flores estão nascendo aqui no nosso, né, na nossa região, no nosso país, a gente sabe que é primavera e que o verão está chegando. O que Jesus diz? Quando os sinais acontecerem, e ele fala de sinais como guerras, tremores, como o amor se esfriando, como, né, apostasias, falsos cristos, as pessoas negando a sua fé, sendo amantes de si mesmo. Ele vai falar de vários sinais. E, gente, esses sinais todos estão acontecendo. Agora, hoje, nesses dias. São sinais, ainda não é a vinda, mas são sinais de que está chegando o dia. E daí na segunda parábola ele fala de um pai que, se souber que o bandido está vindo, ele se prepara e ele não deixa que arrombe a sua casa. Ele protege a sua família. Assim também ele diz então que nós devemos estar vigilantes, devemos estar observando para não sermos pegos despreparados. Você vai dizer: pastor, mas então eu tenho que saber o dia que Jesus vai voltar. Não. A vigilância é com relação ao nosso coração. Nós devemos estar preparados para a volta dele todos os dias. Esse momento deve ser aguardado por você. Não pego de susto. Você não deve: se Jesus voltar hoje, eu não sei o que vai ser de mim. Não. Você tem que esperar esse dia com alegria.
Esse dia tem que ser o dia mais esperado da sua vida, porque é o dia em que Deus vai trazer justiça a essa terra. É o dia em que Deus vai vir para reinar. O Cristo vivo vai se tornar o Rei das nações. Só que eu e você temos que estar preparados. Como é que eu me preparo? Mantendo o meu coração limpo. Ele comparou também aqui com Noé, que as pessoas na época de Noé não estavam nem aí para ele, que estava construindo uma arca. Elas estavam vivendo as vidas delas, focadas nas coisas desse mundo. Com isso, Jesus está nos dizendo: ei, olhem para as coisas do alto, olhem para as coisas espirituais, olhem para o coração de vocês. Hoje a arca da nossa salvação é o próprio Cristo, mas ele tem que habitar em nosso coração. Assim como as pessoas tinham que entrar na arca para serem salvas, hoje as pessoas precisam, entrar na arca da salvação, que a porta dela é o arrependimento. O piso dela no qual nós pisamos, é uma vida de santidade, é uma vida de comunhão com Deus. O teto dela é a igreja. As paredes dela que sustentam ela são as doutrinas, os ensinamentos da Bíblia, dos apóstolos. Veja, eu e você devemos entrar pelas portas da salvação todos os dias, porque não sabemos o dia ou a hora. Não pode ser assim: ano passado eu estava bem com Deus, tá bom. Um dia eu entreguei minha vida para Jesus, tá bom. Não, você tem que todo dia andar com Deus e vigiar o seu coração. Será que o meu coração está unido com Jesus? Será que o meu coração está limpo? Se hoje eu parar diante de Deus, no seu juízo, se Deus me perguntar o que eu fiz com a vida que Ele me deu, se hoje eu estiver diante do Senhor, eu vou estar de que jeito? Com o coração apertado, com medo? Ou vou estar tranquilo porque já me acertei com Ele? Gente, errar é humano. Nós erramos, nós pecamos, mas nós temos hoje disponível o sangue de Jesus. Se você errou, você pecou, prostre-se, ajoelhe-se diante de Deus, confesse o seu pecado, peça o perdão do Senhor e peça que Ele lave você com o sangue de Jesus. Lave o seu coração. Se tem alguém que você errou, você pecou, procure essa pessoa, peça perdão. Não importa se essa pessoa vai te dar o perdão ou não. Quando você pede perdão, você já está cumprindo a obediência com Deus. Se você tem como reparar o seu dano, você fez um mal a alguém, você tem como corrigir isso? Corrija. Corrija agora. Se você pode mudar um comportamento, gente, mude agora. Porque nós não sabemos o dia ou a hora em que estaremos diante do Senhor. Isso pode acontecer no dia da sua vinda, ou pode acontecer no dia que o Senhor nos leva para Ele, quando termina os nossos dias nessa terra. Então, Jesus nos chama a lembrarmos que tudo desse mundo vai passar. Tudo. As coisas aqui são importantes para a manutenção da nossa vida e das nossas famílias, dos nossos amigos, para a manutenção da vida nessa terra. Mas nada disso aqui é o mais importante. O mais importante é o que é eterno, que está dentro de nós, que é o próprio Deus. É a vida espiritual, é a comunhão com Ele. Vale mais do que os tesouros desse mundo. Amém? Querido Deus e Pai, nós oramos nesse dia, pedindo que o Senhor nos faça todos os dias nos tornarmos vigilantes quanto ao nosso coração, quanto à nossa alma, quanto aos nossos sentimentos e intenções, que nada venha nos afastar de Ti, nem da Tua igreja. Possamos andar em comunhão contigo e com os nossos irmãos, possamos ter um coração grato e um coração que vive contigo, porque naquele dia, Senhor, no dia da Tua vinda, nós queremos ser levados para a Tua presença, junto com aqueles que serão salvos, os que não passarão pelo julgamento. A palavra diz que nós não seremos julgados, porque nós já estamos salvos. Aleluia.
Aleluia. Obrigado, Senhor, pela nova vida que o Senhor nos deu através do teu sangue derramado naquela cruz. Obrigado, Senhor, pela alegria de estarmos juntos contigo todos os dias. Desde agora o Senhor já habita em nós, mas um dia nós habitaremos contigo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Você é meu convidado a ler todo o capítulo 24 de Mateus. Tenho certeza que essa palavra vai falar com você. Compartilhe o devocional, envie para as pessoas que você ama, convide para entrar no grupo, também para nos ouvir no Spotify, estamos lá, temos um canal. Se você é do Vale dos Sinos, hoje à noite aqui em Novo Hamburgo, grande reunião de fé, socorro e milagres na Igreja Encontros de Fé. Estaremos juntos, ministrando e crendo no poder de Deus, que cura os enfermos, liberta os cativos, apresentando o amor de Jesus aos corações. Traga um amigo que não conhece Jesus. Hoje à noite, 20 horas, bem no centro de Novo Hamburgo, na Nações Unidas 2804. Traga alguém para conhecer esse Cristo que salva, que transforma, que liberta, que muda histórias e que leva para a eternidade. Um grande abraço e Deus abençoe você.